Vamos começar a aula do Antigo Testamento com uma breve introdução apresentando o cenário aonde tudo aconteceu, destacando alguns pontos importantes como a autorrevelação, a aliança, a autoridade e a geografia. Pois estudar o Antigo Testamento é uma tarefa monumental, mas a preparação adequada pode promover ao aluno a colher bons frutos, pois o nosso Deus, Criador de todas as coisas, o Deus que controla a história e soberano, ele decidiu manifestar-se, e isto por si já é um ato de graça. Devemos sentir estimulados a ouvir. Mas esse ato de ouvir a Deus, ele pode ser prejudicado por alguns fatores determinantes. Primeiro, esta revelação divina não se deu à nossa língua portuguesa, nem tampouco no âmbito da cultura ocidental. Um outro fator dificultante é o fato de nós ouvirmos, pois nós somos seletivos àquilo que nós ouvimos. Se o aluno quer ter uma boa compreensão do Antigo Testamento, quanto mais ele conhecer a cultura do Antigo Oriente Médio, especificamente de Israel no tempo do Antigo Testamento, mais barreira ele pode eliminar para a sua melhor compreensão. Além do mais, os objetivos dos autores bíblicos jamais podem ser subordinados ao nosso. Então, devemos deixar que a Bíblia fale por si. Se o aluno deseja compreender aquilo que o texto lhe ensina, ele deve discernir a mensagem que o texto está lhe ensinando e não sobrepor as suas ideias. Como autorrevelação divina, o objetivo do Antigo Testamento é fazer com que o leitor conheça melhor a Deus. E esse processo de conhecer a Deus não pode ser um processo meramente cognitivo, mas também possa acontecer através da experiência dos atributos divinos. E a capacidade de listar esses atributos é apenas o primeiro passo que um aluno pode ter. O objetivo dos atributos divinos para nós é que ele se torne a estrutura da nossa macrovisão sobre Deus. Ou seja, o que eu quero dizer é que a nossa visão de nós mesmos, da história, da sociedade, das nossas decisões, ou seja, tudo deve estar entrelaçado com o conhecimento concreto e integrado que nós temos com Deus. O Antigo Testamento ele é um convite divino a conhecer a sua história. E a história de Deus para nós começa com a criação. Mas a ênfase não está como a criação teve início, mas como o plano divino começou. Com isso, a criação é apenas a introdução à história. A história divina, os textos, nos mostra e nos revela essa soberania de Deus através dos títulos, dos nomes que é dado ao nosso Deus nas páginas do Antigo Testamento. Elas descrevem Deus como o Altíssimo, o Santo Poderoso, o Todo-Poderoso, o Santo, o Deus Criador de todas as coisas. Mas também, nessas páginas, revela um Deus que vê, que ouve, que provê, e em contraste com a desobediência e a insensatez humana, revela a graça e a misericórdia e a justiça divina. O plano de Deus teve início no princípio e colocado em prática no decorrer da história, e continuará até que tudo se cumpra. Ao ver o plano de Deus no passado e projetado no futuro, podemos começar a apreciar a sua sabedoria insondável. Então somente Ele é digno de adoração e de louvor. Portanto, o Antigo Testamento ele deve ser considerado como os atributos de Deus em ação no decorrer da história. Podemos saber quem e como Ele é ao ouvir o que fez
e pretende fazer. No centro da autorrevelação, esboçando o plano de Deus, está a aliança. O próprio nome Antigo Testamento indica que a aliança é o conceito central dessa coleção de livros. E é também por intermédio da aliança que Deus muitas vezes se compromete com um determinado tipo de ação. E a sua lealdade a ela o leva a, algumas vezes ou muitas vezes, a atos de graça e de misericórdia. E a sua justiça também está embutida nela, para garantir a responsabilidade do povo.